A tu lado, Señor, oh, acércame, oh, acércame, oh, a tu lado, Señor, oh, acércame, oh, acércame, oh, Dois eventos bíblicos aconteceram aqui. Mas quando eu digo aqui, não é aqui o original, o edifício. Porque eu acabei de ensinar para vocês lá fora que esse edifício faz parte de uma igreja chamada a Santa Igreja de Sião, que é uma igreja da época bizantina. E você sabe que a época bizantina dá para dizer que começa com o imperador Constantino no 4º século depois de Cristo, quer dizer 1600 anos atrás. As palavras, vocês estão pisando em edifício que tem aproximadamente 1500 anos. No Brasil não tem nenhum edifício de 1500 anos. Mas no Brasil também não tem lugar, edifícios de 1000 anos. Tudo isso para dizer para vocês que se eu iria pedir para vocês imaginar entre essa coluna, atrás dela tem uma outra coluna, entre as duas colunas uma mesa baixa e Jesus sentado com seus discípulos aqui, eu vou mentir. Por quê? Porque esse edifício não existia. Mas por que construíram aqui a Hagia Sião, a Santa Igreja de Sião? Para indicar o lugar onde tinha edifício com 2 andares e na sala superior de cima foi feito aquele jantar da Páscoa, que era a ceia. A ceia. Não é? Tem um discípulo chamado John Mark. Né? John Mark. Né? Tem um discípulo chamado John Mark. Né? John Mark, né? Que era das pessoas que escutaram Jesus falando, né? E por alguns pesquisadores era a casa dele, né? É uma tradição. E na casa do John Mark foi feita a ceia. Tem pesquisadores que dizem que não é. O importante é que no edifício que aqui estava e foi destruído, mas a Helena, os seus seguidores descobriram um lugar, em vez daqueles edifícios que não existia mais, construindo uma igreja, que um pedacinho dela é o que vocês estão vendo. Esse é o lugar que Jesus, com seus 12 discípulos, veio para celebrar a ceia da Páscoa dos judeus, e é o lugar onde Jesus ofereceu o pão ázimo, como vocês experimentaram ontem no Jardim do Túmulo, o matzá, e o vinho. E sempre tem aquela pergunta, mas é vinho ou suco de uvas? E a resposta é vinho. Vinho de verdade. Judeus tomam 4 copos de vinho, e não de suco de uvas, na ceia da Páscoa. E aqui Jesus oferece esse vinho como seu sangue, né? E menciona o Novo Testamento. Né? A primeira ceia é feita pelo próprio Jesus aqui. Quando Jesus saiu daqui, ele saiu daqui ser humano livre. Mas ele voltou lá do horto de Getsemane para o Monte Sião, já como uma pessoa presa que amanhã seja crucificada. Jesus morreu na cruz, ressuscitou no 3º dia e apareceu em Jerusalém, em Emaús e na Galileia. A Bíblia nos conta que 10 dias depois da ascensão de Jesus, os discípulos
Jesus reencontraram num lugar que virou um lugar de encontro, entre aspas, o clube deles, que era provavelmente o mesmo lugar da ceia. E por isso o evento de Pentecostes é mencionado aqui também. O que é o evento de Pentecostes? O Espírito Santo desce em cima de 120 pessoas, ou seja, os 11 discípulos de Jesus, o 12º que substituiu Judas, que já está morto, e aqueles já têm seus próprios discípulos. E esses 120 pessoas voltam para aquele lugar de encontro, a sala superior. E o Espírito Santo desce em cima deles de forma de tipo línguas de fogo frio, que não queima, e dá para eles uma capacidade, uma habilidade de fazer o quê? De falar línguas diferentes. Então, no tabernáculo e na Páscoa e no Shavuot, tem dezenas, se não centenas de milhares de judeus aqui em Jerusalém. Agora vamos fazer um cálculo matemático. Depois da ascensão de Jesus, né? Desculpa, depois da ressurreição e até a ascensão, são 40 dias. 40 dias. Depois da ascensão e até o evento de Pentecostes, são mais 10 dias. Junto, 50 dias. E falei para vocês, tabernáculo, Páscoa e Shavuot. O que significa a palavra Shavuot em hebraico? Semanas. Shavua é uma semana. Shavuot, semanas. É outra forma de plural. Por que semanas? Porque depois da Páscoa você conta 7 semanas. 7 vezes 7. Cheia de pessoas, como agora aqui. Cada grupo fala língua diferente, só que são todos judeus. Se meu cálculo está certo e está exato, isso quer dizer que 7 vezes 7, quer dizer 7 semanas depois da Páscoa, foi feito um sacrifício no templo. Quer dizer, ontem, agora estamos no dia 50. Ontem todo mundo foi no templo e sacrificou. O que estão fazendo hoje? Já que chegaram até Jerusalém, vão passeando, conhecendo, descansando do grande evento de ontem. Então eles estão de mente aberta. E esse é exatamente o tempo de Pentecostes. O Espírito Santo deu para ele a força, a habilidade de falar. Falar o quê? As boas notícias. Jesus, seu nascimento, seu sacrifício, tudo que ele passou aqui. É uma história. E aí pessoas caminhando na rua, vendo aquele grupo de bêbados, ouvindo Pedro falando em língua internacional, escuta o que eles falam, e de repente um cara brasileiro fala, ele fala português. Brasileiro? Aí o cara vai falar, olha, tem uma coisa para contar para você sobre um certo Jesus. A Bíblia nos conta que naquele dia 120 pessoas que receberam o Espírito Santo batizaram 3.000 pessoas. Dos dezenas de milhares de judeus passeando aqui, 3.000 foram batizados. Onde não falta lugar em Jerusalém para batizar pessoas. Tem piscinas, tem banhos rituais antes de entrar no templo, tem esses lugares. E está tudo muito perto. O que vai acontecer com esses 3.000 amanhã, ou depois da manhã, ou daqui uns 3 dias? Eles vão arrumar a mala, vão procurar os passaportes. Espero que vão achar os passaportes. Estou brincando porque não tinha essa coisa de passaporte, porque a divisão de países não era que nem hoje, né? Quer dizer, tinham países, mas não existia aquela documentação então era diferente. E eles vão voltar para casa. Não mimados como vocês, pegar um avião para a Europa ou para o avião para o Brasil e chorar que é muito difícil. Eles vão navegar no Mediterrâneo, vai demorar 1 semana, 2 semanas, tempestades, piratas, e finalmente eles vão chegar em casa. E aí vão perguntar para eles, seus parentes, e como Jerusalém é tão bonita, o templo é tão maravilhoso, como foi feito o sacrifício? Eles vão contar tudo.
E depois ela fala, sabe o que aconteceu? Mais uma coisa, a gente encontrou um cara que falava nossa língua lá, que contou pra gente um certo Jesus Cristo, né? História muito legal, e a gente ficou tão apaixonado com essa história, que eles batizaram a gente. Pasmados e perplexos, e diziam uns aos outros: que significa isso? Mas outros caçoavam: estão bêbados de vinho doce. Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: homens da Judéia e todos vós que residis em Jerusalém, seja de vosso conhecimento o que vou dizer. Escutai-me com toda a atenção. Esses aqui não estão embriagados como podeis pensar, pois estamos ainda em plena manhã. Está acontecendo o que foi anunciado pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vós, filhos e filhas, profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos anciões terão sonhos. Mesmo sobre os meus escravos e escravas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão, e mostrarei prodígios no céu, em cima e nos sinais na terra. Nós temos que ter fé e a certeza, e esta certeza só o Espírito Santo coloca no nosso coração. E por mais que os homens venham dizer que não, mas o Espírito Santo ele testifica que aconteceu. Mesmo eu sem conhecer esse ambiente, mas eu já no mundo espiritual, eu conheci esse Espírito Santo. Aí eles saíram com toda a autoridade nessas vielas, tá? Falando que só o Senhor é Deus, só o Senhor liberta, só o Senhor leva para o céu. E eu saiu profetizando em cada viela, sem medo de ser preso, sem medo de ser sacrificado, sem medo de ser decolado, não tinha mais medo de nada. Mostrando do Espírito, e adorarei ao Deus do meu amor, eu navegarei. Mostrando o Espírito, aleluia, e adorarei. לפעמים פתאום מרגיש לבד וקצת עצוב, כותב שירים על מה שכבר מזמן אבוד. סתם זאת הרגשה של עוד אדם מן היקום שמבולבל ורק שואל מתי יקום. יש למעלה אל שהוא עליי שומר, אליו אני פונה תמיד שרע לי, וגם אם טוב כל כך אני רק לא מקדיש באהבה את התפילה שלי. אל תיקח את כל מה שנתת לי, אל תחסוך ממני, תן לי עוד אבי. אתה יושב למעלה ומביט עליי, שמור על כל גופי כמו שתי עיניי. אל תיקח את כל מה שנתת לי, אל תחסוך ממני, תן לי עוד אבי. אתה יושב למעלה ומביט עליי, שמור על כל גופי כמו שתי עיניי. באתי לעולם היום, אני בא בימים, לומד מטעויות, לומד מהחיים. הכל הרגל ברור, זה טבעו של האדם, היום נופל בפח, מחר הוא קם. ויש
יש למעלה אין שהוא עליי מביט, מביט בי בתקווה שאשתנה לי, מחר עם שחר שהשמש שוב תאיר, אקדיש לו בשמחה את התפילה שלי. אל תיקח את כל מה שנתת לי, אל תחסוך ממני, תן לי עוד אוויר, אתה יושב למעלה ומביט עליי, שמור על כל גופי כמו השכנה. אל תיקח את כל מה שנתת לי, אל תחסוך ממני, תן לי עוד אוויר, אתה יושב למעלה ומביט עליי, שמור על כל גופי כמו השכנה. אל תיקח את כל מה שנתת לי, אל תחסוך ממני, תן לי עוד אוויר, אתה יושב Ó, pessoal, os dois lados da estrada, de repente vocês vão ver camelos, dromedários. Dá pra ver? Olha um ali, ó. Dois. Do lado esquerdo tem mais. Ah, na direita tem mais um, à esquerda também. Olha, olha, olha. Ó, pose. Olha esses camelos. Bah, vamos fazer o seguinte. Vai ser em espanhol, umas legendas. Tem algum lugar assim, ó? Pega aqui que eu não tô vendo mais nada. Costurados uma para outra. Vocês já viram os originais? Isso é cópia de um dos originais, né? A vantagem é que aqui dá para tirar foto, lá é proibido, certo? Agora, vocês estão bloqueando para mim essa mesinha que eu queria mostrar. Nas escavações arqueológicas, eles acharam na mesma aldeia, dá licença, ao lado da torre, né, de observação, acharam outro edifício, alicerces dele, que eles chamavam do scriptorium. O que é scriptorium? Onde você escreve, né? Então, o scriptorium é onde acharam tipo mesa, né? Essa é uma cópia, né? Uma réplica de uma mesa comprida. Não acharam lá inteira, acharam lá em pedaços. Mas essa mesa, né? Provavelmente é a mesa que depois que as páginas foram escritas, para costurar uma para outra, eles abriram tudo, costuraram, aí viram o tamanho do rolo que vai ser finalmente, como o rolo que está atrás de vocês, que não é completo, né? Uma parte de um rolo, isso é uma cópia do rolo das regras da convivência naquela comunidade nova que foi feita, entendeu? Então, isso foi encontrado no scriptório. A gente vai caminhando mais ou menos aqui, né? Depois que eu vou completar a minha explicação lá fora, tá bom? Por favor. Olha, é verdade que tinha, era o celibato, né? Mitos, né? Que os antepassados aqui vivendo deixaram tesouros de moeda de ouro. O cara ficou muito curioso. O que quebrou lá?
Então ele resolveu entrar pela janela. Só que a janela estava mais no alto e ele não conseguiu chegar e estava escurecendo. O nome desse cara é Muhammad Adek. Falei que você perguntou. Ele voltou para a barraca, lembrando esse lugar, né? Levando as ovelhas. Sempre perguntam para mim, o que aconteceu com a ovelha perdida? Sei lá. Isso não está na história, né? Já digo. Ele voltou no dia seguinte com seu primo e com uma corda comprida de amarrar. Eles amarraram essa corda, né, para uma pedra e desceram agora para aquela janela e entraram na gruta. O que eles acharam lá? São jarros, mais ou menos desse tamanho, que vocês viram dois originais deles lá no fim do corredor no Museu do Livro, né, no Santuário do Livro, né, com umas tampas da forma daquela abóboda branca que vocês viram em Jerusalém, né, jogaram água nela, que está em cima da exibição dos pergaminhos. Agora, de mão tremendo, eles abriram a primeira tampa, querendo ver as moedas de ouro, não tinha nada. São uma coisa, um rolo feito de, deu para sentir que é couro muito fino com alguma coisa escrita lá. Abriram a segunda, a mesma coisa, terceira, a mesma coisa, tinha uma quebrada que já dá para ver que não vale nada. Meio frustrados, eles levaram todo esse negócio para Jericó, que é a cidade próxima, e ofereceram vender. Né? Ofereceram isso como um produto que ninguém quis comprar. O que eu vou fazer com isso? Jarro eu tenho um novo em casa. Papelada antiga com uma coisa escrita, né? E daí? Aí eles voltaram para a barraca deles. Chegaram pessoas para visitar, mostraram, quer comprar? O que eu vou fazer com isso? Então eles foram para Belém. E em Belém também ninguém quis comprar. Em Belém tinha um sapateiro chamado Kando, o apelido dele. E ele era membro da igreja síria de Belém. Quer dizer, cristão, né? Mas cristão de maneira diferente que vocês conhecem, mais oriental. E esse cara estava na loja dele e quando chegaram esses dois pastores do deserto, dizendo, olha, a gente achou uma coisa aqui numa gruta, né? Ali uma gruta, e a gente não sabe o que é isso, ninguém quer comprar, mas dá para sentir que é couro. Então, você faz favor pra gente, é uma coisa enrolada, né? Você abre, você corta, né, em pedaços iguais. Vocês têm aquela cola dos sapateiros, né? Você coloca no meio, assim que o couro vai ficar mais grosso, aí você corta uma forma de sandálias, faz sandálias pra gente caminhar no deserto, né? Pelo menos alguma coisa vai sair dessa porcaria que achamos. O Kando, né? Ele virou depois um comerciante de antiguidades. Esse cara tinha sexto sentido para essas coisas. Ele olhou e falou, sabe o que? Não, eu vou comprar isso de vocês. Eles ficaram felizes, né? Que ganharam, sei lá, $20, né? Voltando para os... Só que aí, o professor Sukenik escuta que a votação vai ser um dia depois. Então ele pega um carro, corre para Belém e compra aqueles 3 outros rolos em nome da Universidade Hebraica. Ele volta para sua casa em Tel Aviv. Durante o tempo que a votação é feita e todo mundo está escutando o rádio, né, ouvindo, até hoje tem uma gravação assim de uma voz metálica dizendo, né, Estados Unidos, yes, Rússia, yes, Argentina, abstain, sabe? Eles estão contando, né, que país vota o quê. Acaba a votação, todo mundo sai para a rua começando a dançar, colocando música assim, o mundo votou a favor. 33 a favor, 13 contra, 10 nem votaram, mas isso quer dizer que a decisão foi aceita. E naquele mesmo tempo, o professor Sukenik abre um daqueles rolos que ele tirou do jarro com cuidado, porque o negócio está muito frágil, e fala, olha, é igual, hebraico, muito idêntico ao hebraico que eu vejo hoje nas placas. Hebraico antigo, a gente sabe que as letras do aramaico, na época do Segundo Templo, viraram as letras do hebraico. Ele fala, eu acho que eu estou lendo aqui um texto, né, hebraico da época do Templo. Aí ele abre outro rolo. Ele fala, não somente que eu estou lendo o texto em hebraico, eu conheço esse texto. É o livro de Isaías.
Aí ele liga para um colega dele e fala: você não está acreditando o que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou lendo o texto bíblico que eu acho que é da época do templo. E aquele cara com toda essa euforia, todo mundo dançando da rua, né? Dançando na rua, né? A ONU votou a favor do Estado. O colega dele fala: hoje tudo pode acontecer. Agora vejam bem. Em Damasco, hoje Damasco está naquela bagunça do povo revoltando contra o líder lá, o Bashar Assad. Mas em Damasco naquela época, as pessoas ficaram muito bravos, dizendo: não, aquela terra palestina é dos árabes. E eles atacam a sinagoga principal em Damasco. Jogam tochas, pega fogo lá. E o livro, a palavra de Deus, a Bíblia mais antiga que tinha lá dentro, chamada o Códexo de Alepo, pegou fogo. Que é o mais antigo até então. Era livro de 1000 anos de idade. Pessoas pularam adentro, né, para acabar com esse fogo antes de acabar esse livro antigo. E o que sobrou desse livro, que ainda é parte muito grossa, aqueles de vocês que desceram para o porão lá na Abóbora Branca, podiam vê-lo. Então acho muito simbólico, significativo, que no dia que a Bíblia mais antiga do mundo, de 1000 anos, foi estragada, naquele mesmo dia, acharam o livro da Bíblia de 2000 anos atrás. 1000 anos mais cedo, né, que você pode comparar com a versão massorética, que é a versão que usamos hoje, e dizer: olha, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Claro que depois desse descobrimento, muitos judeus queriam chegar para aqui e escavar todas as grutas aqui ao redor, de repente achar mais coisas. Só que a guerra acabou quando essa parte era Cisjordânia. Então quem chegou a pesquisar não eram israelenses, eram jordanianos, que não tinha nada a ver com isso, e pesquisadores europeus. Fizeram escavações em todas as grutas aqui ao redor. Em 11 delas acharam pergaminhos. Aí eles numeraram essas grutas entre 1 e 11. E se vocês vão pesquisar no internet, escrever o nome de Qumran, vocês vão ver que cada gruta numerada foi numerada na letra Q e número. Q1, onde foram encontrados os primeiros pergaminhos, aqueles rolos, os 7 rolos. Q2, Q3 e a mais famosa Q4, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que está mais para baixo, ao lado de onde moravam as pessoas que escreveram os pergaminhos.